Tem um outro elemento que acontece na história aqui durante a guerra, que faz uma transição da potência marítima. As potências marítimas, elas mudam. A gente falou aqui, mas eu não expliquei como que isso aconteceu. A potência marítima era o Reino Unido. Só que ele já não é páreo mais para uma coisa desse tamanho. Exato. Então a gente precisa de uma potência marítima mais... forte. Maior zona, continental, mais gigantesca. Com espaço de terra também para gerar riqueza. Para ter soldado, para ter comida, para ter indústria, para ter coisas suficientes que sejam capazes de se contrapor a um negócio desse tamanho. Aliás, aqui você tem a maior terra arável contígua do mundo. Ah, é? É. Dentro de uma única administração política. Mais que o Brasil. Mais que o Brasil. Pô. Se você juntar todo esse pessoal aqui num só, isso aqui é maior. Tá, mas aqui... num país só... Aqui num país só era isso. Por isso que esse país não podia abocanhar todos os outros países. Entendi. Minérios, recursos, tudo, entendeu? Tudo vai acabar e tudo. Você vai construir uma coisa muito mais forte. Como os Estados Unidos são uma ilha, eles estão isolados de todo esse problema, eles não são afetados por essa guerra. Exato. A destruição não chega até eles. Isso permite que tá todo mundo se empobrecendo, se matando, se destruindo. E eles têm como fornecer tudo. E eles estão aqui tranquilos, felizes, em paz. Falando, eu não quero problema, eu não quero participar desse caos que vocês estão fazendo aí. Mas chega uma hora que o Japão, vem por aqui e ataca o Havaí. Aí acende um... Aí fala, os caras não vão ficar ali. E tem outro problema, Se essas potências, naquele momento da Segunda Guerra, e eu não tô falando da Guerra Fria, se a potência alemã se juntasse com a Rússia, e se a Alemanha conquistasse a Europa inteira, era a mesma coisa que eu tava falando daqui, o Heartland de novo, a Ilha Muda de novo. E junto nisso, você tinha uma outra ilha adjacente, que é o Japão, parceira no projeto. Exato. Que já estava navegando e chegando no Havaí. Então os americanos falaram, não, isso não... O tabuleiro está mostrando que se eu não movimentar minhas peças agora, não vai dar mais para movimentar depois. E aí eles se movimentam. Quando eles se movimentam, eles chegam, e aí vem a Guerra Fria e tal, aí a gente volta para essa história. Mas na época da Segunda Guerra, quando eles decidem entrar na guerra, eles viram para os ingleses e falam assim, tá bom, eu vou entrar, mas eu quero o acesso a todas as suas bases navais. E aí os ingleses aceitam e fazem uma troca. Eles entregam o controle das principais bases navais espalhadas pelo mundo, porque esse é um ponto importante. Se você é uma potência marítima, como que você expande o seu poder? Bases. Você precisa de bases em lugares estratégicos. Se você é uma potência continental, como é que você expande? Em círculos concêntricos. Tá. Entendi. Se você é uma base marítima, você precisa ter... Alguns pontos de abastecimento. Para que serve essas bases? Abastecimento, ilha, contato. Você precisa chegar nos lugares. Você não precisa dominar todos os lugares. Como é que Portugal colonizou o mundo inteiro? Ele não entrou dentro da Índia e dominou a Índia inteira. Chegou em Goa, chegou em Macau. Você só pega os pontos estratégicos, os estreitos e os lugares chaves. Então foi isso que eles fizeram, enfim. E isso muda. Tem uma transição da potência marítima, sai do Reino Unido e entra nos Estados Unidos. Tá. E aí sim a gente se depara com esse problema todo. A União Soviética começa a ficar muito grande, muito super estendida, impossível de gerenciar todo esse caos. As pessoas não querem mais viver naquilo ali. É insustentável e ela começa a ruir. Quando ela começa a ruir, ela começa a encolher. Conforme ela vai encolhendo, o que vai acontecendo? São dominós que vão caindo um a um? Isso, só que aí ela volta para aquela posição original dela de extrema vulnerabilidade e insegurança. Exato. Que é as rotas de acesso e invasão mais factíveis. Não tem mais ancoragem aqui. Perdeu a ancoragem desses países aqui. Perdeu tudo isso daqui. E aí os russos se sentem vulneráveis. Só que eles estão destruídos, anos 90, quebrado, não tem o que fazer, aceitam, baixam a cabeça e falam, tá bom.
Só que aí ela começa a se reorganizar, o mundo vai mudando de figura, chega um líder no poder, o Putin. Qual é a diferença, por exemplo, do Gorbachev, que ele faz toda aquela mudança? Ele meio é para apagar o incêndio. Isso, na verdade ele viu que a coisa ia ruir. E ele fala, eu preciso transformar isso a tempo. E ele começa a tentar, mas não vai ter como, né? Não tem como sustentar um império desse com abertura. Entendi. O que os Estados Unidos estavam preocupados? Tem um lance aqui que eu tenho que trazer, porque isso vai ter efeito depois quando a gente chegar nos dias de hoje, né? Os Estados Unidos estavam preocupados que essa expansão da Ilha Mundo abocanhasse esse território aqui também, que é a China, que era a maior população do mundo. E que ainda não é o que é hoje, ela era... Era pobre, exato, mas era muito grande, e ela tem um acesso direto ao mar de verdade. Um mar grande, saída, água quente. E era camponesa, era uma coisa mais... Isso. Aí o Nixon se aproxima da China e fala assim, não, venha ficar do nosso lado. E aí a China decide fazer uma abertura econômica. E a abertura econômica que a China faz é só nas regiões da costa. Por quê? Porque ela fala assim, não, eu vou testar. Vou testar, não vou... Colocar o pezinho na água. Eu não vou ver o que é e vou criar umas zonas especiais que tem um regime diferenciado, econômico, enfim, um monte de regras diferentes. E dali eu vou testar o meu desenvolvimento. Porque ela tinha medo de se abrir. Porque quando ela se abriu, o que aconteceu? Vieram os portugueses, os ingleses, Hong Kong, Macau, dominaram, conquistaram Xangai e tal. E os chineses não queriam que isso acontecesse de novo. E aí a China e a Rússia ficam num período de tensão, quase tem até conflito entre eles, no final dos anos 60. E eles quase entram em guerra, né, em alguns confrontos, assim, uma pequena choque. E os Estados Unidos conseguem tirar a China da órbita soviética. E aí começa a história do período de crescimento chinês. Porque a China, impulsionado pelos Estados Unidos? Impulsionado pela noção dos americanos. Venham, se abram. Se abram para o mundo, fiquem ricos. Tem um mercado aqui. Com a ideia do quê? Vamos tirar ele desse projeto e vamos trazer ele para o projeto capitalista, o projeto liberal. Estados Unidos transformou a China numa potência, ajudou a... Claro, a China percebeu que não dava mais para ela lidar com essa quantidade de pessoa e ela se manter fechada. Não existia riqueza suficiente aqui dentro para alimentar tanta gente. Entendi. Ela precisava se abrir. É uma combinação. Os Estados Unidos fazem um movimento, a China já percebe, você tem um novo líder chinês que entra, assume o poder fora das loucuras do mal e fala, olha, não dá, precisamos abrir para o mundo. E começa. Entendi. E aí, o que começa o projeto de riqueza e crescimento chinês? Com essas zonas econômicas da costa. A riqueza chinesa está toda na costa. A China está lutando para desenvolver o interior. Porque ela é uma economia de exportação. E onde é o melhor lugar para você exportar? Na costa. Na costa. Então, bom, tudo bem. Aí, então, voltamos para cá, ruiu e tal. A Rússia está incomodada. E aí a Rússia vira e fala assim, então eu preciso recuperar o meu status